Atos capítulo 5, livro de Atos, ou melhor dizendo, o livro dos Atos dos Apóstolos. Atos vem de ação, ações dos apóstolos. Capítulo 5, a partir do 12. Amém? Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Do demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Verso 17. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a estes homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram dos sinédrios, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos orar?
Deus, mais uma vez, nos achegamos como igreja à tua presença. Essa comunidade que sabe que tu és Deus e deseja adorá-lo. Nós te rendemos, ó Senhor Deus, toda adoração, todo louvor, toda honra, como a tua palavra nos instrui. E ela diz que o Senhor é o único digno de ser adorado. Mas adoração não é só falatório. Adoração é uma vida que acompanha os lábios que também adoram. É uma vida prostrada, que deseja a tua vontade, que quer te honrar com o que faz, com as decisões, com os bens, com o tempo. Por isso, Deus, nós pedimos ao Senhor, no teu Espírito que já habita a tua igreja, nela foi derramado, por conta do sangue de Jesus, opera para que sejamos cada vez mais parecidos com teu Filho, para que te honremos em tudo que nós fazemos, para que estejamos humildemente dispostos a abrir mão, Senhor Deus, de todo caminho mau, de todo pecado, de toda trajetória que não pertence ao Senhor e faz parte das nossas vidas. Converte-nos de todo mau caminho, Deus. Fortalece a nossa fé, a nossa convicção de que nossas vidas estão seguras em Ti. Não importa o tempo, as circunstâncias, fortalece, Senhor Deus, a nossa convicção de que seja lá o que aconteça a nós nessa terra, o Senhor continua fiel a nós. Tua palavra diz que o Senhor não é como nós, como homens que mentem, que falham no que prometem, mas o Senhor cumpre com a Tua palavra. Nós confiamos em Ti. Enche-nos da Tua presença, enche-nos do Teu Espírito, nos dá audácia, nos dá sabedoria, move os nossos corações com Teu Espírito, a sermos instrumentos, ó Senhor Deus, da Tua mensagem, a mensagem desta vida, a mensagem de que Jesus é o Cristo, o nosso Salvador e Rei, e não há salvação em nenhum outro. Fala comigo, fala com os meus irmãos. Mais uma vez pedimos, conduza esse momento da mensagem por graça e misericórdia, sabendo que não somos merecedores, mas clamamos o Teu favor. Em nome de Jesus, amém. Que história fantástica, né? Como Deus age para realizar aquilo que Ele quer fazer. Quem pode impedir o nosso Deus? Mas contextualizando, aqui já é o segundo embate que os apóstolos têm com os líderes religiosos de Israel. O primeiro foi quando Pedro e João curaram aquele aleijado que estava à Porta Formosa, e aí, por conta dessa cura, uma multidão se aglomerou ali, a guarda do templo foi ver o que estava acontecendo, agitação, prende os dois, foram lá também serem ouvidos pelo Sinédrio. E no Sinédrio, Pedro anuncia a mensagem para aqueles homens, para a liderança de Israel. E eles mandam Pedro se calar. Parem de ensinar nesse nome. Qual o nome? O nome de Jesus. O que aconteceu? Curaram aquele homem no nome de Jesus. E Pedro deixa isso muito claro. Não é por conta de Pedro, não é por conta de João, é por conta do nome. Então o sumo sacerdote ameaça eles e fala: parem de ensinar no nome deste homem. Ele nem fala o nome de Jesus. Parem de ensinar no nome deste homem. E eles falam: é melhor obedecer a Deus do que obedecer a homens. E saem de lá marrudos, né? Saem de lá obedecendo a Deus, com o pescoço em risco, colocando a vida em risco, porque eles sabiam que aqueles homens tinham poder para acusá-los e condená-los à morte. Mas
eles sabiam a quem eles serviam. Eles andaram com Jesus, receberam de Jesus, foram ensinados com Jesus, se relacionaram com Jesus, amigos de Jesus, viram Jesus ascender aos céus após ressurreto, viram Jesus prometer que o Espírito Santo seria derramado sobre eles, e foi derramado sobre eles, tiveram a experiência, receberam do Espírito Santo, e agora estão vivendo a comunidade de Cristo, realizando obras no nome de Jesus. Mas a liderança religiosa de Israel fica incomodada com isso, chama eles, nessa primeira vez, libera com a instrução para que eles parem de ensinar no nome de Jesus, e depois acontece novamente, porque eles estão determinados, eles estão convictos de que devem obedecer a Deus antes de obedecer a homens. Obedecer a Deus antes de obedecer a homens. E você vai encontrar todo esse episódio no capítulo anterior, capítulo 4. É só voltar, depois você pode ler. Já preguei sobre ele não faz muito tempo, então talvez seja parecido o sermão, mas aqui é uma segunda situação após aquela. E nós vamos passar aqui alguns pontos a partir do 17, mas lembrando o que nós lemos no 12 e no 16, até o 16, que ali eles faziam milagres, maravilhas, e eram acrescentados cada vez mais pessoas à igreja, ainda não chamada assim, mas logo seria chamada. Em nome de Jesus, os apóstolos anunciavam a mensagem desta vida, e logo mais eu vou falar o que é a mensagem desta vida. Realizavam sinais e maravilhas, foram injustamente presos 2 vezes, os apóstolos, mas foram milagrosamente libertos para continuar anunciando a mensagem da vida. Foram tirados daquela cela, daquele calabouço, do qual eles poderiam ser condenados à morte, milagrosamente por anjos enviados por Deus para continuar anunciando a mensagem da vida. E aí nós chegamos no 17. Fica aí com sua Bíblia aberta, vamos ler novamente. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levando-os para fora e disse, preste atenção, o anjo liberta, mas não liberta sem motivo, não liberta sem razão. O anjo tem um propósito, ele está ali para realizar o que Deus mandou fazer. E o que o anjo orienta aos apóstolos: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Não é uma mera libertação, não é um mero milagre, tem um propósito. Vocês estão sendo libertos desta prisão, mas não é para ir para a casa de vocês contar o milagre, é para continuar anunciando. Continua anunciando a mensagem desta vida. E na NVI está assim: a mensagem desta vida. E perceba o que isso significa. Porque não diz uma mensagem de qualquer vida, ou uma mensagem desta vida, mas a mensagem desta vida. É a mensagem desta vida, da criação, da vida que Deus criou. A mensagem desta vida é que Cristo Jesus é o Salvador, que Jesus é o Cristo e que Ele morreu para salvar os pecadores. Mas, como eu dizia, é a mensagem, artigo definido feminino, a. Não tem outra mensagem que seja mais importante do que essa nesta vida. O que eu quero dizer, e o que a Bíblia está dizendo é: se tivesse qualquer mensagem para ser passada em qualquer momento e só uma oportunidade na vida, a mensagem da vida é esta: Jesus é o Cristo. A mensagem mais importante de toda a criação,
A mensagem mais importante desta vida é o Evangelho. Se você tivesse só uma oportunidade de dizer uma coisa a alguém, o que você deveria dizer? A mensagem dessa vida. E não tem nenhuma outra mensagem mais importante do que essa. Nenhuma filosofia, nenhum conceito de vida, nenhuma poesia, nenhuma canção. Nada em termos de mensagem é mais importante do que a mensagem do Evangelho. Se você tivesse que receber uma mensagem importante para a sua vida, essa mensagem deve ser a mensagem do Evangelho. Se você tivesse que escolher a mensagem mais importante para a sua vida, dentre tantas mensagens, a mensagem do Evangelho. Se você tiver que escolher um assunto para trazer para as conversas, qual é o assunto mais importante? A mensagem do Evangelho. Deus opera maravilhas para que nós continuemos anunciando o Evangelho. A obra redentora em Cristo Jesus, a salvação. Ao amanhecer, verso 21, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Saíram da cadeia de noite, abriu a porta, lá estavam eles de novo, obedecendo o que o Senhor mandou, ensinando a mensagem desta vida. Não tem mensagem mais importante, não tem mensagem mais valiosa do que a mensagem da salvação em Jesus. Para a humanidade, ou seja, para esta vida, a mensagem que realmente importa é essa. E todos vocês aqui nessa igreja estão instruídos e conhecem a mensagem. Mas passem a perceber a partir de hoje, se ainda não fazem isso, como nós temos a tendência de considerar tantas outras coisas mais importantes para falar para os outros. Mas passem a considerar para a mudança. Espera aí, a coisa mais importante, eu ouvi isso lá na igreja, eu li isso na Bíblia junto com os meus irmãos, a mensagem do Evangelho. Existem mensagens desta vida, mas existe a mensagem desta vida. Existe a mensagem de toda a criação. E vocês, por graça, misericórdia, foram alcançados, porque esses homens obedeceram. 2000 anos atrás, um pouco menos, eles obedeceram e continuaram insistindo, colocando a vida em risco, porque eles entenderam que era mais importante obedecer a Deus do que aos homens, e era mais importante obedecer a Deus do que preservar a própria vida. Porque que vida há sem obediência ao Senhor? Que vida há sem relacionamento com o autor e consumador da vida? Criador da vida, fonte de vida. Quem não se relaciona com Ele não tem vida. Portanto, está morto em seus delitos e pecados. Mas quem anda com Cristo, ainda que sofra, vive. Ainda sofrendo, está vivo. E não só vivo nesta vida. A mensagem é para esta vida, para que você seja encontrado na eternidade com Ele. Quando essa vida passar, quando essa criação chegar ao seu fim, a mensagem não será mais necessária, porque ela já terá alcançado o objetivo dela. O plano do Senhor terá sido cumprido, e aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, purificados no sangue do Cordeiro, perdoados do pecado, que aceitaram Jesus como substituto na cruz pela nossa condenação, participarão com Ele nesse reino eterno, reinarão com Ele nesse reino eterno, diz a palavra de Deus. Mas continuando, por causa do nome de Jesus, os apóstolos foram detidos novamente, mas dessa vez sem uso de força. Voltaram lá, sinédrio reunido, busca lá aqueles homens que estavam fazendo algazarra aí, busca,
Vamos ver o que eles estão fazendo. Vamos resolver essa situação. Traz aqui para o nosso conselho, nós que somos a liderança religiosa, a liderança política de Israel, representantes supremos do povo. Tragam eles que nós vamos ouvi-los e julgá-los, e vamos decidir o que fazer com eles. Aí vai lá os guardas na prisão. Cadê os presos? Ué, a gente estava aqui, não saímos daqui não. Está trancada a cela do mesmo jeito. Cadê? Como é que saíram daqui? Dá nem tempo deles ficar pensando. Chega, os homens que vocês prenderam estão tudo lá de novo, ensinando no pátio. Vamos lá. Não dá nem tempo de pensar o que aconteceu. Ficam confusos, vão lá ver eles. Imagino eu, né? Os senhores podem nos acompanhar, por gentileza? Como é que esses caras saíram da prisão? E vão lá, sem força. E eles vão, porque eles não têm nada a temer. Ainda que seja tirada a vida, é mais importante obedecer a Deus. É melhor obedecer a Deus que preservar a vida. E eles têm uma vocação, uma convicção, um chamado de anunciar a mensagem desta vida. Foi para isso que os anjos os libertaram da prisão. Se o anjo libertou eles da prisão, não vai proteger ele diante dos homens? Então vamos. Foram tranquilos, sem uso de força, chegaram lá. Foram conduzidos ao principal conselho religioso, que a Bíblia chama de Sinédrio, e ali foram acusados. Ali, sendo acusados, eles, homens humildes, considerados homens sem cultura, sem conhecimento, sem ensino, confrontaram os líderes da nação de Israel. Esses homens confrontaram os líderes poderosos da nação. Se recusaram de novo a obedecer os líderes religiosos. E ainda anunciaram a mensagem desta vida para aqueles líderes. Olha como Deus age. Porque Deus poderia ter falado assim, vai dar problema, não fiquem aí. Eles vão vir de novo, vão pegar vocês. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Até aquilo que parece mal, que acontece na vida dos fiéis, será feito em bem para a vida deles. Presta atenção, Deus podia não ter falado isso? Não, vocês vão ser presos de novo, vão levar vocês lá, vocês vão correr risco. Vem cá, eu quero guardar vocês. E de fato Deus ama cada um dos dele. Mas Deus está comprometido com a missão dele. E ele envolve a igreja nesta missão. Não, vamos lá. E parece que Deus quer falar com esses homens para juízo. Pode ser para salvação, pode ser para condenação. Depende como eles vão reagir diante da mensagem desta vida. Verso 27 até o 32, a gente vai ler aqui falando algumas coisas. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para não ensinarem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados deste sangue, do sangue deste homem. Primeira coisa que a gente observa aqui é que o sumo sacerdote tinha uma preocupação que não era tão inveja assim. Quando lá no verso 17 diz que eles tinham inveja, a palavra no original é zelos. Então necessariamente não é aquela inveja de que eu quero ter o que o outro tem, mas talvez seja zelar pela minha posição, zelar pela minha condição de autoridade, pelo meu cargo. E aí querendo zelar porque esses homens estão colocando a minha posição em risco, estão colocando o povo judeu em risco diante de Roma. A gente não sabe como eles vão lidar com essa questão política, porque vão dizer que a gente que matou Jesus. E foi mesmo os sacerdotes os primeiros a darem o decreto para matarem Jesus. Depois você pode procurar isso em João 11, a partir do verso 46, veja lá. Se não é Caifás, o sumo sacerdote, que fala
tem que matar. Os fariseus debatiam, perseguiam Jesus, confrontavam, brigavam com Jesus. Jesus falava que eles eram hipócritas, mas era tudo ali no campo das ideias. Jesus falava daqui, eles falavam de lá, e ficava o fariseu lá achando ruim o que Jesus falava, e Jesus continuava anunciando, mas era no campo da ideia. Quando leva para o sinédrio, o sumo sacerdote fala, tem que matar Jesus. E esse homem aqui, provavelmente Anás, o sumo sacerdote que estava ali, que estava na primeira ocasião, está preocupado porque ele seria visto como aquele que mandou matar Jesus. E teria sido a morte de um inocente. Então eles teriam mandado um inocente para ser morto e executado por Roma. E talvez isso trouxesse um problema político para Israel e para os judeus. Então ele está se protegendo. É muito comum as pessoas em posição de autoridade, que são frágeis nas suas ações, que não têm convicções, que não têm bases, que não têm raízes, usarem da ignorância para afastar as críticas, para se manter nos seus cargos de poder. É muito comum isso acontecer. Ele está preocupado em defender a causa dele, a posição dele, a situação dele e dos demais chegados dele. Primeira preocupação desse homem é essa, zelar por ele mesmo. Está preocupado com a própria vida. Mas continuando, verso 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus, do que aos homens. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E é interessante na tradução porque fala, é preciso obedecer antes. Não está dizendo para desobedecer aos homens e às autoridades. O que ele está dizendo é, obedeçam em primeiro lugar a Deus. Se as autoridades estiverem de acordo com Deus, obedece. Se as autoridades estiverem em desacordo com Deus, pula fora. Continua obedecendo a Deus. É isso. Então, quando uma autoridade dá uma ordem que ofende a vontade de Deus, que é contrária à vontade de Deus, o crente não deve cumprir, ele deve continuar temente ao Senhor, obedecendo a Deus. Ah, mas se eu não fizer, vão me matar. E vale a pena. O Senhor garante a sua vida eternamente. Ele é o autor da sua vida. Ele é o consumador da nossa fé. Então precisamos obedecer antes de mais nada a Deus. E agora eu disse antes de mais nada, porque existe uma tendência humana de obedecer tantas outras coisas. Não são só homens, são só pessoas em condições de autoridade. Mas são ideias, são conceitos, são filosofias, que tantas vezes as pessoas passam a receber e obedecer antes de obedecer a Deus. Não confronta, será que isso aqui é a vontade de Deus para a minha vida? Será que essa é a vontade de Deus para a humanidade? E vão obedecendo, vão vivendo a vida como se estivesse tudo bem. Mas a coisa é tão séria, que os apóstolos arriscaram a própria vida, recusando obedecer os líderes supremos dos judeus. Tudo bem, vocês podem discordar, vocês podem não entender, vocês podem falar quantas vezes quiserem para nós nos calarmos, mas nós vamos obedecer antes a Deus. É isso que eles estão dizendo. Essa também tem que ser a nossa decisão dia após dia, diante de todas as situações. Não só diante de autoridades abusivas, mas diante das nossas vontades, diante dos nossos relacionamentos, diante dos nossos ciclos sociais de convívio, amizade, trabalho, universidade, estudos, galerinha, que seja.
é preciso obedecer antes a Deus do que a homens. E isso serve para casamento também. Marido, você é o cabeça do lar, certo? Deus te colocou nesse lugar de honra e responsabilidade. Mas quando o marido dá uma ordem dentro de casa que contraria a palavra de Deus, ele não deve ser obedecido. Nem por filhos, nem por mulheres. Porque esse marido se desviou da missão. Não existe submissão quando a missão é abandonada. Mulheres, filhos, o marido é o cabeça do lar. E isso serve só para os crentes, tá? Não fica querendo aplicar isso para o mundo. Isso é para quem é da fé. Essa mensagem é bíblica, vem de Deus, mas é para quem é da fé. O mundo não quer isso, a não ser que essas pessoas se convertam. Mas para o reino de Deus, o marido que é cabeça é o marido na missão. É o marido que é instrumento do Senhor para abençoar a casa, para conduzir a casa à presença do Senhor em adoração e em santidade. Quando o marido se desvia desse caminho, ele perde toda a autoridade, porque a autoridade não vem dele, não está nele, não é originada nele, a autoridade vem do Senhor. Então cuidado para não ser um marido abusivo. E mulheres, cuidado também para não se aproveitarem das situações. Olha, você está pecando, vai lá com toda a sabedoria do mundo para ganhar o seu marido, trazer ele de volta para o caminho, em nome de Jesus. Continuando no texto, o Deus dos nossos antepassados, verso 30, tá? O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram. Olha o que os apóstolos dizem, justamente o que o sumo sacerdote não queria ouvir. Logo, logo vocês vão nos acusar de derramar o sangue desse homem, porque ele não tem nem a coragem de falar o nome de Jesus. Mas os apóstolos não perdem a oportunidade. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então eles denunciam que aqueles homens mataram Jesus, sim, mas eles também anunciam a graça de Deus na vida daqueles homens, porque eles anunciam a mensagem desta vida para eles também. E agora está diante daqueles líderes a mensagem de Cristo. Deus ressuscitou, colocou à direita dele como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Eles estão falando para eles, para dar a vocês arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Em outras palavras, obedeçam ao Senhor também, sejam convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Então eles vão lá e anunciam também a mensagem dessa vida para aqueles homens acusados, numa tentativa de acuá-los, de intimidá-los. Eles não são intimidados, eles não ficam acuados, eles denunciam o pecado e ainda falam: mas ele morreu por vocês também. Arrependam-se e vocês também terão salvação. Em outras palavras, continuando, eles envergonharam homens arrogantes só com a verdade. Lembra que são pessoas humildes, sem instrução, sem cultura. Eles mesmos vão falar no primeiro episódio, no capítulo 4, quem são esses? Sem instrução, que estão aqui discutindo com a gente. Como esses homens têm esse conhecimento?
não vem deles. E você quer ver uma pessoa arrogante ficar irada? É ela ser corrigida por alguém humilde, sem instrução. Quem é você? Né? Já passou no seu coração? Quem é fulano para vir me corrigir? Se a correção está certa, meu irmão, chora o seu pecado, se arrependa e reconheça que Deus usa os humildes, usa os pequenos. 33. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Depois de acusados, depois de oferecer a mensagem para eles também, esses homens, em vez de se arrepender, em vez de buscarem perdão dos pecados, ficam furiosos e querem matá-los. A ideia de furiosos aqui no original é que eles foram cerrados ao meio. Sabe quando alguém está numa discussão assim e fala, eu ganhei a discussão, dei no meio da perna deles? Foi assim que eles se sentiram. Com a mensagem dos apóstolos, eles foram cerrados ao meio. Perderam toda a base, perderam todo o fundamento, não tinham mais o que dizer, não tinha mais argumento. E agora o que a gente diz? Não dá para dizer nada, vamos matar eles. Porque senão a gente vai perder tudo que a gente tem. Mata esse povo aí. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos, foram cerrados ao meio e queriam matá-los. Quebraram eles nas ideias, assim como a gente diz. Os apóstolos são invencíveis, porque lutar contra a mensagem da vida e seus mensageiros é lutar contra Deus, que é invencível. De novo, porque os apóstolos são invencíveis, são imparáveis, porque a mensagem continua, porque lutar contra os mensageiros da mensagem da vida é lutar contra Deus, e Deus é invencível, Deus é imparável. Deus não pode ser parado. Se Ele quiser fazer alguma coisa, Ele vai fazer, e quem pode detê-lo? Verso 38 e 39. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem estes homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Quando procede de Deus, não adianta lutar contra. Ninguém pode impedir. Mesmo a pessoa mais poderosa dessa terra, a autoridade mais poderosa, seja religiosa ou não pode impedir o que Deus quer fazer. Se procede de Deus, essa pessoa só estará lutando contra Deus. Quem vai perder essa luta? Deus? Não. Invencíveis por conta dele, porque ele é invencível. Sendo açoitados, 40 chicotadas no lombo, menos uma, 39, para não exceder a conta. Açoitados, saíram alegres, sem nem mencionar o sangue no lombo. Não tem menção aí. Olha aqui minhas costas sangrando, os lombos surrados. Nada. Leia aí. Não tem. E continuaram anunciando todos os dias que Jesus é o Cristo, na casa e nos templos. Verso 41. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Saíram alegres, dignos de serem perseguidos, humilhados. Foram humilhados e saíram alegres. Por quê? A alegria deles não está na circunstância deste mundo. A alegria deles está na mensagem desta vida.
A alegria deles está no Senhor invencível, que não pode ser detido. Esse é o nosso Deus. Aliás, é uma boa música, né? Mas essa é difícil. A gente escolhe outra depois no final. Pode ser Estamos de Pé no final. Depois o pessoal se prepara aí, tá? Jó 42:2. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Invencíveis não por causa própria, mas pela causa do Deus invencível. Um homem chamado Christopher Wright escreveu um livro, A Missão de Deus. E a ideia dele é que Deus gerou a igreja para a missão e não a missão para a igreja. E isso diz muita coisa. A igreja foi chamada, foi gerada para cumprir a missão. A missão não foi dada como um acessório para a igreja. Faz se vocês quiserem. Não, a igreja foi gerada para cumprir a missão, para anunciar a mensagem desta vida. É o propósito da igreja anunciar a mensagem desta vida. Ela foi criada para isso. E é por isso que as portas do inferno não ficarão de pé. Porque a igreja está na missão do Deus da missão. E quem lutar com a igreja estará lutando com Deus. Assim como diz em 2 Coríntios 4, do 7 ao 9, aqueles homens estavam carregando um tesouro, como vasos de barro, mas com um tesouro precioso, que é a mensagem desta vida. Alguém, por gentileza, muito animado, pode ler 1 Coríntios 2, 18? 1 Coríntios 2, 18. Com vontade, com fé. Primeira Coríntios. Opa, peraí então. Vamos lá. Oh, perdão. 1 Coríntios 1, 18. Agora sim, com muita vontade. É o poder de Deus a mensagem desta vida. Para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Qual é a mensagem dessa vida? Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador. Qual a principal mensagem da sua vida? E qual a mensagem que, se você só tiver uma oportunidade de trazer e anunciar para alguém, você deve anunciar? A mensagem dessa vida. O poder de Deus para salvar. E entender isso nos ajuda a responder uma pergunta do nosso dia a dia. Por que eu faço planos e os planos não dão certo? Por que eu traço os meus objetivos e nem todos eles dão certo? Uns dão certo e nem outros. Porque são planos humanos. E planos humanos são assim. Uns dão certo, outros não. E aí você fala, mas eu sou tão fiel a Deus. É, mas continua sendo plano humano. Você é fiel a Deus, você reconhece que o Senhor é fiel, que Deus é poderoso, você tem fé nele, mas continua fazendo planos humanos. E planos humanos, uns falham, outros dão certo. É a vida. Mas o plano do Senhor não. O plano de Deus não. Eles falham, os nossos planos falham porque são nossos planos. E não de Deus. O plano de Deus não pode ser parado. Os apóstolos ouviram a Jesus. Mateus 10, 28.
Não tenho medo dos que matam o corpo, mas podem matar a alma. Mas não podem matar a alma. Vou ler de novo, tá? Perdão. Não tenho medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. A quem nós devemos temer? Alguém que pode matar o nosso corpo, mas não pode matar a nossa alma? Ou aquele que pode matar ambos? Quem é o poderoso? Eles estavam convictos de que Jesus é o Cristo. E o Espírito testifica isso, como nós lemos. Verso 32. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Todos nós temos essa mensagem. A mensagem dada por Cristo para nós levarmos ao mundo, para continuar ensinando, para continuar anunciando. Todos nós aqui fomos chamados a anunciar essa mensagem, a mensagem desta vida. Mas certamente haverá lutas. Muitos se levantarão contra nós, se já não estão levantados contra nós. Tentarão nos parar, tentarão nos calar. Mas lembre-se, assim como aquele anjo libertou milagrosamente os apóstolos daquele calabouço para continuarem anunciando, ele te libertou do calabouço da morte e do pecado para continuar anunciando. Do mesmo jeitinho, milagrosamente, Jesus te libertou desta prisão, da morte e do pecado, e disse: continua ensinando a mensagem desta vida. É para isso que Ele nos libertou. É para isso que Ele te libertou. Porque você tem o tesouro maior deste mundo, ainda que seja um vaso de barro, um tesouro precioso. A mensagem desta vida. Não o valor no vaso, mas o valor na mensagem. A mensagem de que Jesus é o Cristo, o nosso Salvador. Entenderam? Jesus tirou vocês de lá milagrosamente. Para quê? Para declarar: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o Cristo, o nosso Salvador. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. É a sua vocação, é a minha vocação. Para isso nós fomos salvos, para isso nós fomos libertos, para isso nós fomos separados, santificados, para anunciar a mensagem desta vida. Vão tentar te parar, vão tentar te calar. A gente sabe que acontece algumas coisas já na nossa sociedade. Não, aqui não pode falar de Jesus. Aqui não pode falar de cristianismo. Nas escolas não pode falar de cristianismo. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Lembra disso. Ah, mas eu corro o risco de perder meu emprego. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Ah, mas nesse ambiente aqui não é adequado falar de Jesus, não é adequado falar sobre cristianismo. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Você teme mais o seu emprego? Você teme mais o fim do mês do que aquele que pode tirar a vida e a alma? Você teme mais o fim do mês do que o invencível, do que o imparável, do que aquele que não pode ser frustrado em seus planos? Onde que está a nossa confiança, né? No nosso emprego, no nosso trabalho, nos nossos ciclos de amizade. Ah, mas se eu falar isso eu vou perder a amizade.
Meu irmão, minha irmã, que amizade é essa que se falar de Jesus você vai perder? É melhor perder. É melhor. E continua seguindo firme ao Senhor. Continua firme seguindo ao Senhor. Seja qual for a situação, é preciso obedecer antes que aos homens. Isso se aplica em tudo na nossa vida. Tudo. E lembra, eu falei disso domingo passado, né? O segredo do sucesso. O segredo do sucesso é estar no plano de Deus. Porque o plano de Deus não pode ser frustrado. Certeza de sucesso é acompanhar o nosso Deus no que Ele está fazendo, se dispondo na vontade dEle. Amém?